todos. Eu vou explicar porque é que eu estou aqui. Era suposto não ser eu fazer o culto, a ser o Fernando, mas eu vou explicar a razão porque é que sou eu. Como sabem, ultimamente eu tenho sido responsável pelo livro missionário e no próximo ano vai-se comemorar os 200 anos da primeira edição da Bíblia de João Ferreira de Almeida. E o livro missionário que vai ser distribuído não é mais nem menos do que a própria Bíblia. E, portanto, tem a razão porque estou aqui. Antes, como eu vos disse... Ok, muito obrigado. Como eu vos disse, eu não sei se... Eu vou passar muitas imagens. Eu não sei se vocês estarem aqui em cima vão conseguir ver as imagens que vão ser projetadas. Como eu vos disse, o próximo ano vai-se comemorar os 200 anos da primeira edição da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Como sabem, João Ferreira de Almeida foi um senhor que editou a Bíblia para português. Ele depois converteu-se ao luteranismo. Ele esteve nas Índias Ilhas Holandesas, no Extremo Oriente, e por influência dos holandeses ele tornou-se luterano. Bom, eu gostava só de... Eu não vou entrar em muitos pormenores sobre este quadro, mas só queria vos dizer, dar aqui uma estatística que foi dada pelo próprio departamento, do número de livros que foram distribuídos nos últimos 9 anos, desde 2010, aliás, 8 anos, desde 2010 até 2018. Se nós fizermos o somatório do conjunto dos livros, nós temos 2.120.000 livros distribuídos em Portugal, num espaço de 8 anos. O que é muito bom, não é? O que é muito bom. Só que nós, como temos a cultura do fast food, ou seja, nós trabalhamos e depois queremos resultados imediatamente, queremos o retorno imediato, nós ficamos um bocado desiludidos, porque se nós aplicarmos aqui a tabela da estatística, há uma probabilidade que diz que é 0,1% ou 1% dos livros distribuídos normalmente trazem resultados. Se for 1%, isto dá 2 milhões, dá 21 mil, qualquer coisa. Nem isso. A igreja não cresceu 21 mil pessoas em Portugal. Se for 0,1%, dá 2 mil e qualquer coisa, 120. A igreja não cresceu 2.120 pessoas em Portugal, no espaço de 8 anos. Agora pergunto-vos, é frustrante? Vamos ver o que é que diz a Bíblia e o que é que diz a história. Eu era suposto contar histórias às crianças, aliás, como era justo. Só que, lamentavelmente, não é bem a minha praia, peço desculpa, mas eu tenho que ser honesto. Mas eu vou-vos contar 2 histórias. E essas 2 histórias, de alguma forma, vão compensar a história que eu não contei às crianças. Vou ler aqui um texto bíblico que está em Atos 8, 26 a 31, e que diz assim: O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Temos aqui uma abordagem de Filipe a um eunuco etíope, da Etiópia. Era digamos, um alto quadro, um alto funcionário da Etiópia. E pôs-se aqui a questão. Ele estava a ler um livro de Isaías e, no fundo, ele estava a ler um livro. E a questão que se põe aqui é: qual foi o resultado deste encontro entre Filipe e o etíope? O que é que resultou? O que é que saiu daqui? Recorrendo à história,
e nós devíamos dar alguma importância à história, porque nós podemos tirar muitas lições da história. Diz a história que no século IV, o reino etíope de Ashkum se converteu ao cristianismo. E isto por influência de alguns profetas, de alguns, digamos, teólogos, que vinham da cidade que nós estudámos, temos vindo a estudar na nossa escola sabatina. Cidade de Antioquia, Antioquia na Síria, onde pela primeira vez, qual foi a designação que foi dada àqueles que seguiam Jesus? Qual foi a designação que foi dada? Cristãos. Pela primeira vez, na cidade de Antioquia, na Síria, foi atribuído o nome de cristãos aos seguidores de Cristo. E como resultado do trabalho que se desenvolveu em Antioquia e também um pouco na sequência do contacto que Filipe fez com o eunuco, nós, no século IV, ou seja, 300 e tal anos depois, um reino etíope se converteu ao cristianismo. Só que isto suscitou alguma preocupação pela ordem, digamos, pela ordem dominante ou pelo sistema que dominava na altura. Chegou ao conhecimento do Vaticano, mas antes disso, no concílio que houve em Calcedónia, alguém teve conhecimento deste reino que se converteu ao cristianismo e eles trataram de aplicar aqui uma penalização, ou trataram de alguma forma, demovê-los e convertê-los não ao cristianismo, digamos, na sua essência pura, mas eu vou dizer, ao romanismo. Então o que é que aconteceu? Desde o concílio de 451 foi dito que a Igreja Etíope é uma igreja herética e é uma igreja que tem hábitos muito estranhos. Como, por exemplo, danças arrebatadas, tambores, sacrifícios de cabras, que tinha a ver com as tradições dos judeus, e interdição de entrar na igreja no dia seguinte a relações sexuais e a observação do sábado em vez do domingo. Resultam da prática judaica. Esta foi a condenação, foi o veredito que saiu deste concílio, que condenou abertamente a Igreja Etíope. Mas a Igreja Etíope não parou. E aconteceu que, nos séculos XI e XII, houve um senhor, que eu já falei aqui o ano passado, houve um senhor que surpreendeu muita gente, surpreendeu pelo menos todos os navegadores, todos os aventureiros que passavam por aquela zona, que se chamava, o senhor que era patriarca e rei ao mesmo tempo, que era o reino, o Presto João. E quem foi este Presto João? O Presto João, segundo alguns historiadores, alguns cronistas, era descendente direto de um dos 3 reis magos. O rei... já agora, quem é que se gera? Quem é que acham que foi? Dos 3, quem foi? Foi quem? O rei? Baltazar. Segundo alguns cronistas, este Presto João era descendente do rei Baltazar. E o que é que aconteceu a este reino que ficou famoso nos séculos XI e XII e também foi até aos séculos XV, e eu vou explicar porquê. Este reino é caracterizado como sendo um pequeno paraíso na Terra. Era um reino em que, eu vou citar aqui uma descrição que foi feita por um navegador que dizia: neste reino maravilhoso não havia corrupção, guerras ou violência, o mal não existia, entre nós não existem pobres, não existe entre nós nem roubo, nem rapina, nem o adulador ou o avaro tem lugar aqui. Não há disputa entre nós, os nossos homens abundam em todas as riquezas. Segundo o Fernão Mendes Pinto, que passou por aquela zona da Etiópia, ele diz que era um pequeno paraíso na terra. E mais ainda, este reino foi tão surpreendente e foi tão... que suscitou tanta curiosidade, que o próprio Marco Polo, que, como sabem, era um comerciante que chegou até quase à China, até muito ao Oriente, ele ficou surpreendido, ele passou por este reino. Ele dizia numa das crónicas que este reino chegava até
à própria Ásia. Era, como diz o Fernão Mendes Pinto, um dos nossos aventureiros. Aliás, eu sou uma pequena parte. O Fernão Mendes Pinto contava histórias tão inverosímeis daquilo que via, ou que observava, que ele passou a ser chamado como Fernão Mendes Pinto. Porquê? Porque as histórias dele eram perfeitamente incríveis. Ninguém acreditava, mas eram verdadeiras. Isso é que era. Então, o Fernão Mendes Pinto disse que era um pequeno país da Terra, só que este pequeno país da Terra incomodava a ordem estabelecida. Incomodava o sistema que dominava naquele tempo. E Portugal, como sabem, era uma das duas superpotências naquele tempo. Era Portugal e Espanha. E, como sabem, na Idade Média, quem governava os países, quem, de facto, determinava, portanto, falta agora o termo, quem determinava, portanto, os reis de todos os países não era, digamos, o próprio país, mas eram digamos, ditadas pelo próprio Vaticano. Então, Dom João II, que foi um rei ilustre, aliás, considerado um dos melhores reis de Portugal, já agora só uma pequena observação, o Brasil pertenceu a Portugal por causa da lucidez e da visão deste homem. Porque quando Portugal e a Espanha dividiram o mundo em duas partes, supostamente o Brasil devia pertencer à Espanha. Isto para vos dizer que, de facto, este homem, este rei Dom João II, era um homem de uma clarividência e de uma visão extraordinária. E, segundo dizem, ele foi considerado o melhor rei, ele é considerado o melhor rei de Portugal. Bom, e qual é a relação entre este rei Dom João II e o reino do Preste João? O rei Dom João II não queria que este reino vingasse, não queria que este reino se engrasse. Porquê? Porque este reino era uma ameaça a todos os povos ali à volta daquela zona da Etiópia e em toda a África. Só para vocês terem ter uma noção da intervenção e do poder e da necessidade do rei intervir, neste caso Portugal, naquele tempo, nos séculos XV e XVI, toda a costa africana, se ler a história, vou observar isso, toda a costa africana, desde Tanger até a Etiópia, um pouco mais acima, era domínio português. Pertencia à coroa portuguesa. E não era permitido que um reino desta natureza sobrevivesse. Então, o que é que fez o rei Dom João II? Obviamente, ditado pelo Vaticano. Enviou uma ordem, que é a ordem dos... Os irmãos sabem qual foi a ordem que fez a Contra-Reforma? Qual? Exatamente, a ordem foi precisamente os jesuítas. Os jesuítas, que é a ordem a qual pertence o atual Papa. Esta ordem foi enviada para a Etiópia para converter aqueles hereges ao romanismo. O que é que acham que aconteceu? Eles converteram-se ao romanismo? É incrível. Eu já, como vos disse, o ano passado eu falei sobre isto. Mas há detalhes que me escapam e que às vezes nós não damos a devida importância. Eu queria aqui focar-me um pouco na resistência deste povo a uma superpotência como era Portugal. Este povo, obviamente, que resistiu e manteve-se firme às suas convicções, seguindo a Bíblia de uma forma literal. E digo-vos uma coisa, irmãos, nós hoje temos o privilégio de termos a lição de escola sabatina, temos as meditações matinais, temos o Espírito de Profecia e temos uma quantidade enorme de livros que nos ajudam a estarmos firmes nas nossas convicções. Eles não tinham nada disto.
Este povo não tinha nada disto. Este povo apenas tinha a Bíblia e apenas a seguia numa forma literal. O que para mim é perfeitamente extraordinário. E isto significa que eles estavam bem seguros, bem firmes naquilo em que acreditavam. Para mim, é uma lição. Faz-me lembrar um povo que existiu na Idade Média. Lembra-se quem foi? Que também resistiu às... Quem foi? Os valdenses, precisamente. Os valdenses foi um povo que também resistiu a todos os desafios dos poderes dominantes. Isto para vos dizer, eu contei-vos esta história porque esta história do reino do Prestes João, porque ela é, de facto, o resultado de um contacto que foi feito quanto tempo antes? Quanto tempo antes? Diz aqui a história que o reino do Prestes João foi estabelecido entre o século XI, XII e, de alguma forma, a sua fama foi projetada até o século XV, XVI. Quanto tempo? Depois do primeiro contacto entre o Filipe e o eunuco. Se vocês fizerem as contas, quantos anos é que está? 1000 e quantos anos? 1400, 1500 anos. 1400 anos ou 1500 anos depois, nós temos o resultado de um contacto, de uma abordagem que foi feita na Judeia e que depois, como resultado de tudo isto, temos este povo. Nós, de facto, na nossa cultura do fast food, é um bocado incompatível com estes resultados a tão longa distância. Outra história que eu vos quero contar, e eu vou passar aqui ao slide seguinte, é sobre o motim que foi mais divulgado e o mais famoso motim de sempre. Foi o motim num barco chamado a Bounty. Porquê que eu estou a falar nisto? Porquê que eu estou a falar aqui dos amotinados a Bounty? Quando era jovem, o departamento de jovens na altura, e foi uma prática excelente, não sei porque é que se perdeu essa prática, mas eles lá sabem, o departamento de jovens estimulou os jovens à leitura de vários livros. E um dos livros que nós lemos, ou pelo menos que eu li, foi Os Imigrantes do Mayflower. Não sei se já leram alguma vez Os Imigrantes do Mayflower. Foi Os Mundos Maravilhosos, que falava sobre o criacionismo e o evolucionismo. Foi Os Amotinados a Bounty. E foi um outro livro que fala sobre os valdenses, que é Heróis de Todas as Épocas. E houve um livro, eu li-os todos, e houve um livro que a mim me impressionou, talvez pela aventura, pela emoção toda, foi precisamente Os Amotinados da Bounty. Porquê? Qual é a relação entre Os Amotinados da Bounty e o livro missionário do próximo ano? Ou os livros que nós distribuímos? Nós já vamos ver. O Bounty, que era este barco, um barco enorme, isto passa-se em 1788, final do século XVIII. E então este barco foi enviado pela coroa inglesa para, digamos, eu não vou usar aqui um termo, acho que é brasileiro, peço desculpa, mas acho que é coletar, é um termo tipicamente brasileiro, não é? Sim. Foi coletar pão e fruta. Para quem? Para quem? Mas eu acho interessante, eu estou a dizer isto porque, porque este termo coletar é que de facto foi isso que aconteceu. Eles andavam a coletar. Eu não estou, isto para mim, o melhor termo que se aplica é este mesmo, é coletar. E então este barco foi enviado pela coroa inglesa para coletar pão e fruta para os escravos que trabalhavam nas Índias chamadas ocidentais. E aconteceu uma coisa curiosa que foi o seguinte. Este barco que andava já agora para ter uma ideia, por onde é que ele andava? Ele andava aqui para esta zona. Eu não sei se conseguem situar onde é que isto fica. Só para ter uma ideia. Aqui é a Nova Zelândia. Aqui quase não se consegue ver, aqui é o canal do Panamá,
aqui é os Estados Unidos, os Estados Unidos, a América do Norte, e aqui a América do Sul. As Ilhas Pitcairn são aqui, que está a 6 mil quilómetros da costa chilena. A 6.600 quilómetros da costa chilena. Então o barco foi enviado aqui para esta zona e ancorou aqui nestas ilhas, são as ilhas Tahiti. O que é que aconteceu nestas ilhas Tahiti? Durante 5 meses o barco esteve lá ancorado. Só que, como sabem, as ilhas Tahiti são ilhas paradisíacas, são ilhas fantásticas. Não sei, eu ontem, por acaso, estive a ver umas imagens das ilhas do Havaí, que não são muito diferentes das ilhas Tahiti. E são ilhas que é um paraíso. Eu gostava imenso de viver nas ilhas Tahiti. E o que aconteceu é que, quando este barco chegou aqui às ilhas Tahiti... Chegou aqui às ilhas Tahiti, houve aqui os marinheiros envolveram-se com as mulheres nativas, com as tahitianas, e eles foram, absorveram o ambiente sensual que todas aquelas ilhas transmitiam. Qual foi o resultado desse envolvimento, deles terem envolvido com os nativos do Tahiti? Foi que houve perseguição, muitos marinheiros foram mortos, outros foram perseguidos e outros foram obrigados a voltarem para o barco, para a Bounty. E então criou-se ali uma tensão muito grande entre a tripulação e o capitão William Blight, que era na altura o comandante do barco. E como resultado dessa tensão entre os marinheiros e o comandante, houve um motim em 1788 que foi comandado pelo tenente Fletcher Christian. Este homem liderou este motim e nós podemos ver aqui as imagens. E uma parte da tripulação seguiu o tenente Christian, e a outra parte seguiu William Blight. Diz-nos a história que 19 tripulantes acompanharam o capitão William Blight, que foi aqui neste barco. Então, o que aconteceu foi que foram disponibilizados alguns víveres para o barco, para este salva-vidas, víveres para poucos dias. Eu quero realçar, isto não veio aqui nas pesquisas que eu fiz, mas eu lembro do livro lembro deste pormenor do livro, para poucos dias, e por incrível que pareça, este barco, com esta dimensão, com 19 pessoas lá dentro, e com víveres com água e comida para poucos dias, eles conseguiram chegar à Inglaterra. E chegaram à Inglaterra 2 anos depois, em abril de 1800. Já agora, 1790. Já agora, só para ter uma ideia da distância entre Inglaterra na Terra do outro lado. Eu estive a ver no Google, e se eles optassem por ir pelo Ocidente, eles teriam que percorrer uma distância de 35 mil quilómetros. Se eles tivessem optado por ir pelo Ocidente, por aqui, para esta rota, que foi o mais provável, eles teriam que percorrer uma distância de 19 mil quilómetros. Qual foi o resultado disto? Porquê é que isto aqui é relevante da história? Porque, com a chegada, eles conseguiram de facto chegar, esta tripulação comandada pelo William Blight, conseguiram chegar de facto à Inglaterra. E o que aconteceu é que, quando eles chegaram à Inglaterra, ainda notabilizaram mais o motim da Bounty. É por isso que este motim da Bounty é, de facto, o motim mais famoso e mais conhecido que se sabe. Bom, e agora temos aqui uma situação que é esta. Os revoltosos tomaram conta do barco e eles voltaram para as ilhas Tahiti, para aqui, voltaram para aqui, para o Tahiti, e no Tahiti eles recolheram alguns nativos.
Segundo aqui a crónica, a tripulação do barco, quando saiu do Tahiti, destas ilhas, era composta por 9 amotinados, liderados pelo tenente Fletcher Christian, e mais 18 nativos, 18 haitianos, ou seja, 11 mulheres, 6 homens e uma criança. Bom, agora aqui temos um erro de matemática. E porquê? Se os irmãos fizerem as contas, quantos homens é que nós temos aqui? 11 mais quanto? Mais 9. Desculpem, quantos homens temos aqui? Temos 9, mais quantos? Mais 6, 15. E temos 11 mulheres. E isto são pormenores que escapam, isto foi determinante naquilo que aconteceu a seguir. Temos aqui 11 mulheres contra 16 homens. E por causa desta assimetria, desta não paridade, houve contendas entre eles, houve divergências, houve mortes entre eles, porque eles queriam, os nativos acusaram os tripulantes de prepotência, de escravizar os homens e de se apoderarem das mulheres ao seu belo prazer. Qual foi o resultado disto tudo? Eu estou a achar estranho estar aqui a falar sobre isto, mas já vou explicar porque é que eu estou a estar nestes pormenores. Qual foi o resultado disto tudo? É que 5 dos tripulantes que saíram deste barco foram mortos pelos nativos. Ou seja, incluindo o tenente Fletcher Christian e mais o Pitcairn. Pitcairn, as ilhas chamam-se Pitcairn porque foi o nome do marinheiro que avistou primeiro as ilhas. E, portanto, 5 tripulantes foram mortos. E como contra-resposta, os tripulantes mataram todos os nativos. Todos os homens foram mortos. E ficaram 4 nativos. 4 tripulantes. E desses 4 tripulantes, só para ter uma ideia do ambiente que se vivia nas ilhas, porque não havia regras, não havia disciplina, não havia um governo, tudo era feito ao sabor da emoção. Era a emoção que mandava. Então ficaram 4 tripulantes. Um deles suicidou-se. E ficaram 3. Dos 3 que ficaram, 2 consideraram um terceiro uma ameaça à sua segurança pessoal. Então trataram de o afastar. Ficaram 2. E desses 2 morreu um e ficou um homem chamado John Adams, mais 9 mulheres e 19 crianças. E agora aqui entra a história incrível. Reparem, o ambiente se vivia, eu volto a insistir, o ambiente se vivia nesta ilha e o tipo de gente que habitava nesta ilha. A ilha de Pitcairn é uma ilha que tem, são 4 ilhas, é um arquipélago, e tem 3,2 km de leste para oeste e 1,2 km de sul para norte. Só há uma ilha que é habitada, que é precisamente a ilha de Pitcairn. As outras 3 não são habitadas, são perfeitamente inóspitas. E estou a ver onde é que elas ficam. Aqui, a 6.500 km, obrigado, da costa mais próxima. Ficou John Adams sozinho, com mais as 9 mulheres e as 9 crianças. Não havia já conflitos, porque ele era senhor de todas as coisas. E aconteceu uma coisa que foi, e aqui podemos ver a intervenção divina. Deus atua de formas muito estranhas. Não é? Eu, quando li esta história, há muitos anos, isto não tinha percebido este pormenor, eu voltei a ler esta crónica e eu pensei, Deus atua de forma muito estranha. Sabe o que aconteceu nesta ilha? Alguém já leu este livro? O que aconteceu nesta ilha, Sidley? Exatamente, guardar o saio. Sabem porquê? Porque o John Adams encontrou uma Bíblia
que pertencia ao tenente Fletcher Christian. E ele, não entra em muitos pormenores, não sabe muito bem, ele tentou implementar uma sociedade, diz aqui no texto, puritana, e eu acredito que sim, e seguiam as regras da Igreja de Inglaterra. Como sabem, é a Igreja Anglicana. E agora eu pergunto, mas qual é a relação entre os amotinados da Bounty e a Igreja Adventista? Houve dois pastores, o pastor James White e o Lowborough, que em 1876 que leram um livro. Sabe qual foi? Leram um livro, Os Amotinados da Bounty. E eles ficaram impressionados, estes dois homens ficaram impressionados com o que aconteceu, e então, o que é que eles fizeram? Eu não sei se para aqueles que leram as meditações matinais de 2012, este pastor, isto é um pormenor que é interessante, porque as pessoas têm o seu percurso de vida e muitas vezes afastam-se. Esse senhor de Lowborough, aqui no texto, ele aparece primeiro que James White. Eu vou explicar porquê. Porque este pastor Lowborough foi um dos grandes pioneiros da Igreja Adventista. Ele teve um protagonismo enorme na Igreja Adventista, no início. Só que, devido ao excesso de protagonismo que ele teve, lamentavelmente, este homem afastou-se da Igreja. Mas era um homem extremamente ativo. E tal forma que ele convenceu James White a fazer uma coisa que foi... Eles viviam em Napa, no norte de São Francisco, na Califórnia, e eles fizeram uma coisa que foi pedir a um capitão, este nome é um bocado estranho, não consigo decorar, o capitão David Shipner, e pediram-lhe para ele levar uma caixa com literatura, uma caixa relativamente grande com literatura, sabem para onde? O que é que sugere? Para a ilha de Pitcairn, precisamente. Isto foi em 1876. E esta caixa chegou a esta ilha, que é paradisíaca. Eu esqueci-me de dizer aqui um pormenor que é importante, como podem ver, que é importante, que é o seguinte. Nesta enseada, nesta baía, é um pormenor histórico. Nesta baía está a algures aqui a Bounty. A Bounty foi incendiada, porque para os amotinados, para evitar qualquer vestígio do barco, eles pegaram fogo e então o barco está afundado a algures nesta ilha. Bom, mas voltando aqui ao James White e ao Lowborough, e em 1876, eles pediram, portanto, para levar uma caixa cheia de livros para Pitcairn. E 10 anos depois, em 1886, há um senhor, que é este que está aqui, o senhor John Tay, que fez uma coisa, que leu também um livro. Sabe qual foi? Quem é que sugere? Leu o livro Os Amotinados da Bounty. É incrível o que o livro faz, não é? James White, Lowborough, leram o livro Os Amotinados da Bounty. Este senhor leu o livro que foi oferecido pela mãe. Este senhor aqui era um marinheiro. E ele tinha uma profissão que era carpinteiro. Então ele foi, a história não entra em muitos detalhes, ele foi acometido de uma doença. E o médico recomendou-lhe que ele fizesse uma viagem de um ano pelo mar. Não sei se tinha a ver com alguma depressão, não entra para nós. Bom, então o que é que este senhor fez? John Tay. Este senhor era missionário, e ele foi para a ilha de Pitcairn, chegou em outubro de 1886 e esteve lá até novembro, até a última semana de novembro. E ele, com o seu trabalho, esteve lá 5 semanas, e ele, com o seu trabalho, o que é que ele fez? Conseguiu, eu não vou usar o termo convencer, mas conseguiu levar a mensagem a esta população. E quase todos eles
pediram ao este missionário John Tay para serem batizados. Há aqui um detalhe que eu gostava de realçar, que é o seguinte. O John Tay, quando chegou, e pegando o que a Cecília diz, o John Tay, quando chegou a Pitcairn, ele achou estranho, porque havia ilhéus que guardavam o sábado. E isto foi o resultado de quê? O que é que aconteceu para aqueles ilhéus guardarem o sábado? 10 anos antes, o que é que foi feito? Foi enviado uma caixa com folhetos para Pitcairn. E 10 anos depois, estes ilhéus estavam a guardar o sábado. Ele estranhou. Portanto, ele, quando chegou lá, eles já estavam, de alguma forma, familiarizados com a doutrina, com a Bíblia, nomeadamente alguns pormenores, o caso da guarda do sábado. Ele esteve lá 5 semanas. E aconteceu aqui uma coisa que eu acho perfeitamente insólita, e isto só me faz, eu quando li isto só me faz pensar na diferença que existe, eu não vou dizer diferença, mas na distinção que tem a Igreja Adventista. Este homem viajou 6.500 quilómetros para ir da Califórnia, de São Francisco, até às Ilhas Pitcairn. E quando chegou lá, esteve lá 5 semanas, e quando chegou lá, ele através da leitura, através dos livros, as pessoas, como resultado disso, as pessoas pediram-lhe para serem batizadas. E sabe o que aconteceu? Ele batizou-as. O que é que acha que aconteceu? Ele batizou-as? Não. É estranho, não é? 5 semanas de trabalho árduo, 6.500 quilómetros percorridos, e pedem-lhe para serem batizadas e ele não o faz. Sabem porquê? Há um princípio dentro da Igreja Adventista que é quem batiza, quem é que batiza? Quem são as pessoas que estão, digamos, credenciadas para batizar? Quem? Pastores quê? Ordenados. E ele não era pastor ordenado. Eu se estivesse no lugar dele, pensava assim, mas espera aí, 6.500 quilómetros, 5 semanas, longe da família, agora não posso batizá-los? Este homem, John Tay, não batizou. Isto revela que, de facto, o caráter e a qualidade e a estirpe destes homens, que é perfeitamente louvável. E isto a mim, como adventista, dá-me muito orgulho. Ele não se deixou levar pela emoção, não se deixou levar pelo protagonismo. Bom, eu estou quase a acabar. Quando este homem, este John Tay, chegou, digamos, aos Estados Unidos, em finais de 86, princípios de 87, ele entusiasmou a Igreja Adventista, entusiasmou a liderança da Igreja Adventista. E há aqui uma questão que eu gostava de realçar. Até aquela data, até 1886, a Igreja Adventista estava muito confinada, a pregação da mensagem estava muito confinada aos Estados Unidos. Estados Unidos somente. Não, a partir de 1886, e através do testemunho e do entusiasmo deste homem, John Tay, a Igreja Adventista mudou de estratégia. Diz aqui, eu li aqui na crónica, que Ellen White foi das poucas pessoas que entusiasmou, digamos, a pregação da mensagem além fronteiras, além do continente norte-americano. E então este homem, com o seu entusiasmo, com a sua energia, o marinheiro, homem da luta, do confronto, dos desafios, entusiasmou, vou usar aqui um termo que galvanizou a Igreja, de tal forma que em 1887, numa conferência em Oakland, no Oregon, foi determinado que a Igreja iria comprar um barco para fazer as viagens pelo Oceano Pacífico, naquelas ilhas junto ao Tahiti e junto a Pitcairn. Irmãos, só que é assim, há coisas muito estranhas que acontecem.
E o Pitcairn está cheio de mistérios, que não são mistérios, nós sabemos que existe alguém que não está interessado que as coisas avancem. John Tay não podia batizar ninguém, porque ele não era credenciado. E então foi a Igreja Adventista, digamos, a direção da Igreja, pediu a um pastor, a um irmão, Andrew Cudner, para ter a missão de, juntamente com John Tay, ir às Ilhas Pitcairn para batizar aquelas pessoas. Só que o que aconteceu foi o seguinte, aconteceu uma coisa muito estranha. É que este homem, o Andrew Cudner, ele tinha uma missão, que era fazer um levantamento do tipo de barco que deveria ser construído para se conseguir fazer as viagens pelo Tahiti e as ilhas do Pacífico. O que aconteceu é que ele andou a viajar, ele tinha tudo articulado com o John Tay, só que o que aconteceu é que ele andou entre o Tahiti, entre o Havaí e Pitcairn entre o Tahiti e o Havaí. O Havaí, só para ter uma ideia, o Havaí fica mais ou menos aqui, fica a 2.200 km do México, do México, é mais ou menos aqui nesta zona, e fica a 2.500 km das Ilhas Pitcairn, mais ou menos nesta zona. E o Cudney andou a saltar entre o Havaí e o Tahiti. Ele tinha uma missão. E às vezes eu pergunto-me se a missão que eu tenho, que é pregar a mensagem, não tem o mesmo resultado que teve com este homem, Cudney. O Cudney entusiasmou-se com o dinheiro que ele tinha para fazer pesquisas, para determinar qual o tipo de barco. E para construir o barco, e ele, por simplesmente, diz aqui a crónica, que ele, por simplesmente, desapareceu sem deixar rastro. Ou seja, o que aconteceu? Este homem, lamentavelmente, ficou com os fundos da igreja. E a missão que ele tinha, ele não a cumpriu. Tornou-se, não se sabe o que aconteceu, mas seguramente que ele deve ser tornado algum negociante de barcos. Porque diz-nos a história que, por simplesmente, ele desapareceu. E para acabar, irmãos, em 1800, eu tinha aqui muitas histórias para contar, mas não há tempo para isso. Em 1890, no dia 25 de setembro de 1890, isto depois de se ter recolhido uma oferta de 20 mil euros como resultado das ofertas durante 6 meses da Escola Sabatina, determinada pela Conferência Geral, em 1890 foi lançado ao mar, lançado ao mar tinha sido antes, em julho, mas foi neste dia que este navio foi dedicado à missão. Foi dedicado à missão de levar a mensagem às ilhas do Pacífico. E 1.500 pessoas assistiram à dedicação. 1.500 pessoas naquela altura, isto revela, de facto, o entusiasmo, revela, de facto, o resultado do trabalho deste homem, John Tay. E havia um ambiente, havia uma excitação, um entusiasmo bastante grande em relação a este barco. E o Pitcairn saiu de São Francisco e como os mistérios de Pitcairn não ficaram por aqui, o que aconteceu é que quando este barco saiu da Baía de São Francisco, quando passou as portas chamadas Golden Gate, aconteceu uma coisa estranha. Ele foi abalroado por outro barco e uma das velas rasgou-se. Mas o diabo não para, porque ele sabia o que é que ia acontecer. E como resultado destas viagens, este barco esteve ao serviço da Igreja durante 10 anos. No ano de 1900, este barco foi vendido para uma empresa comercial que comercializava mercadoria. Fez 6 viagens pelas ilhas do Pacífico.
há aqui um pormenor que eu esqueci-me de contar. Isto para revelar, de facto, a importância da existência deste barco. E também da mudança que o John Tay provocou na estratégia da Igreja Adventista, na pregação da mensagem da Igreja Adventista. Este barco fez, como disse, 6 viagens e ele levou a mensagem às Ilhas Samoa, às Ilhas Fiji, às Ilhas Marshall, às Ilhas do Tahiti. E não sei se os irmãos sabem que aquelas ilhas, atualmente, uma boa parte da população é adventista. Isto revela, de facto, que muitas vezes nós pensamos, foram distribuídos 2.120.000 livros e não há resultados. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que temos uma missão. E essa missão é levar a mensagem a todo o mundo. Não importa se os resultados são imediatos ou não. Não importa se são muitos ou não. Não sejamos como este senhor, o Cudner. Ele tinha uma missão e falhou. Vendeu-se. Eu não quero ser como Cudner. Eu quero ser como este homem aqui, John Tay, com princípios, com rigor e com um sentido de missão muito apurado. Nós, só agora para terminar em relação a Elliot Pitcairn, lamentavelmente, isto, para acabar a história, Elliot Pitcairn teve uma missão adventista até 1980. E em 1980, os colonos adventistas saíram desta ilha. E atualmente esta ilha é frequentada por 45 pessoas. E é uma ilha-prisão. Ninguém entra, ninguém sai. É uma ilha-prisão. Isto, há aqui uma citação aqui do texto que é incrível, que é esta ilha é uma ilha amaldiçoada. Eu estou a ler textualmente o que está aqui, aqui na crónica. É uma ilha amaldiçoada, desde o início. Mas, apesar disso, muitos ilhéus de Pitcairn tornaram-se missionários. E, graças ao trabalho destes ilhéus de Pitcairn, naturais de Pitcairn, muitas ilhas da Polinésia Francesa, muitas almas se converteram através da ação evangelizadora destes ilhéus naturais daquela ilha amaldiçoada. Que, de facto, nós possamos aprender com a história e que alguns exemplos que nós temos, nós possamos segui-los. E eu, desculpem insistir, mas este homem, para mim, eu, quando li a história dele, marcou-me. Ele não quis o protagonismo como o Lowbruch, que se afastou da igreja. Não o quis. Ele foi suficientemente humilde para rejeitar os louros de converter quase uma ilha inteira ao adventismo. Converter, entre aspas, porque como sabem, quem converte é o Espírito Santo. Que, de facto, nós possamos ter exemplos como referência nas nossas vidas e que, no sentido de missão, nós nunca o possamos perder, independentemente dos resultados serem a curto, médio, ou longo ou muito longo prazo, como foi em alguns casos.